Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 7º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E nesse vídeo temos a continuação da leitura comentada de Os Miseráveis, de Victor Hugo. E começamos aqui a encarar uma nova etapa desse grande calhamaço de 1500 páginas, porque começamos a quarta parte desta obra, intitulada O Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. Pois é, já preciso confessar logo de cara, né? Esse vídeo aqui era para ter saído lá no domingão passado, uma semana de atraso. Mas a justificativa é até algo que eu já comentei em vídeos passados também. Sim, essa história aqui de Victor Hugo, Os Miseráveis, às vezes me cansa um pouco pelas repetições de certas coisas que eu não gosto. Com certeza, quando eu comecei a leitura aqui dessa nova parte, sim, me deparei com tudo aquilo que realmente me desestimula muito. Enfim. Logo de cara, quando a gente começa essa quarta parte aqui do livro, damos de cara com um belo de um título super animador. Algumas páginas de história. Isso é lá, jeito de começar o livro 1 dessa nova etapa, Sr. Victor Hugo. Isso não anima ninguém, pelo menos não anima esse tipo de leitor que está fazendo essa vídeo resenha aqui. Sim, não dá. Eu não aguento essas partes de história real, verdadeira, da França. Quem é que se importa com isso? Porque a gente quer, encarando esse tijolão aqui de 1500 páginas, é acompanhar as aventuras de Jean Valjean Cosette e também da afinada Fantine. A gente não quer saber da história da França. Principalmente, uma questão muito importante que a gente precisa dizer a respeito de todas essas colocações do autor a respeito do contexto histórico. No fundo, essas questões históricas não influem muito na vida dos seus personagens. Com certeza não. Talvez daqui para frente isso possa mudar um pouquinho. Porque, na verdade, o novo contexto histórico dessa vez é a Revolução de Julho de 1830. Muito importante sim também para a história do país francês. Porque, mais uma vez, o país está em conflito interno. Aliás, começando uma guerra civil, algo bem importante da história do país. Aliás, muita gente pensa, né, que a grande revolução foi aquela, e chamada, né, de Revolução Francesa, foi aquela lá de 1789. Não, a França ficou em frangalhos durante muito tempo. Depois daquela ocasião lá, ainda veio Bonaparte e tomou o poder, se auto-intitulou imperador, depois tiraram ele, ou melhor, ele acabou perdendo nas suas próprias batalhas, né? Mas enfim, a confusão estava instaurada na França e demorou para tudo ficar certinho. E aliás, esse comecinho aqui dessa quarta parte até fica tratando disso, como as questões de mudanças revolucionárias às vezes são boas e às vezes são más. E depois, no segundo momento, o autor aqui, através do seu narrador, enfatiza muito a figura de Luís Filipe, que era tido como o rei burguês, né? Na verdade, foi um certo arranjo que foi feito, pois o rei da vez, o Carlos X, teve que abdicar em nome aí de Luís Filipe. Ou seja, era uma pessoa colocada lá meio que apaziguar os ânimos de todo mundo, coisa que também acabou não dando certo. Embora o narrador aqui acaba dizendo que Luís Filipe era um cara até sensato, boa praça, o pessoal gostava, mas também não evitou os conflitos que resultaram sim na Revolução de Junho de 1830. Mas, uma coisa curiosa também, aliás, no finalzinho dessa primeira parte, que tem 37 páginas de encheção de linguiça, temos novamente algumas figuras que a gente já tinha visto anteriormente aqui na história, que são aqueles amigos do Barrios. Lembram quando ele se associou a um grupo, entre aspas, revolucionário, que tinha uma certa causa, mas ele próprio meio que também não se azeitou muito lá com eles? É um grupinho de jovens, né, revolucionários, aquela coisinha básica de sempre, né? Eles voltam a aparecer justamente no final desse conjunto de 37 páginas de abertura dessa quarta parte. Mas o curioso aí sim é que justamente para os personagens aqui de Os Miseráveis, isso, a Revolução de Junho de 1830, ainda não começou. Na verdade, é questão de dias provavelmente, né? Ou alguns meses, semanas, sei lá. O que importa é que a história volta um pouquinho no tempo, e aliás, volta bastante, porque a gente enfim fica sabendo qual foi o destino de Jean Valjean. Aliás, no novo livro que logo se inicia, é titulado Eponine. Sim, a filha lá do Sr. Thénardier. Lembram que ela foi presa lá no final da saga anterior, né? Aquela grande confusão lá na espelunca daquela hospedaria, onde
Thénardier tentou matar Jean Valjean, né? Foi um bom momento, foi, aliás, aquela última parte terminou de uma maneira grandiosa. Para quem gosta de algo de mais ação, com certeza gostou bastante daquilo. E agora, claro, a gente teve aquele balde de água fria com as tais 37 páginas de história. Ufa, mas enfim, aí temos o destino de Jean Valjean depois daquela época. E claro também, e também voltando um pouco no tempo, explicando por que tanto Jean Valjean quanto Cosette não estavam mais lá no convento. Sim, a gente fica sabendo que tudo foi devido a um pensamento forte e convicto do Jean Valjean. Ele estava ali dentro do convento, seguro, ele não seria mais preso. Por outro lado, os anos foram passando e ele percebeu que ele estava impedindo a própria felicidade de Cosette. Claro que já naquele momento, depois de tanto tempo, né, já era uma relação de pai e filha praticamente. Então ele já estava percebendo que ele estava prejudicando a menina. Cada vez mais ela crescendo, mais isso ficaria evidente. E uma questão bastante interessante, que é bem ressaltada ali no texto, ele estava impedindo que ela tomasse as rédeas da sua liberdade. Se um dia depois dela ter vivido uma vida normal, ela pensar, não, eu quero viver dentro de um convento a partir de agora, aí sim, tudo bem. Mas ele, Jean Valjean, decidir por ela, aí não. E meio na época que ele estava pensando isso, justamente lá aquele seu amigo que ajudou tanto ele, o Fauchelevent, né, o velho Fauchelevent, acabou falecendo, e como ele estava lá no convento como um falso irmão dele, então foi a justa medida para ele ter uma desculpa e poder falar lá com a madre superiora. Sim, ele estava indo embora porque receberam uma certa herança de família, então ele ia viver junto com a filha em local distante. Até deixou uma graninha ali para o convento, né, meio que para custear, né, compensar, né, os estudos gratuitos que fora dado para Cosette, que aliás saiu já de lá formada, levemente aculturada. Sim. E aliás também tem outro bom comentário do narrador, né, que sim, na verdade ela estava com estudos já feitos, mas também ela estava com aquela tendência de pertencer a uma ordem religiosa, ou seja, a formação que ela tinha na cabeça era incompleta. E aliás, lá para o futuro das páginas, a gente acaba percebendo como foi podada uma grande questão para um ser humano, que é o amor. Como as freiras lá dentro do convento, em todos os papéis que eram dados nas lições para as meninas internas lá, era omitida a palavra amor, é trocado por rumor, por exemplo, ou tremor, e ficava, claro, quando fazia essa troca de palavras, as frases ficavam com um sentido absurdo, né? Muito curioso isso, mas era verdade. Jean Valjean estava certo, ele precisava tirar Cosette ali de dentro. E também já se prevenindo de futuras ameaças, principalmente lá do inspetor Javert, que pudesse aparecer mais uma vez, né? Ele estabeleceu 3 locais de moradia. Um deles, claro, é justamente ali na rua Plumet, onde vai acontecer o tal do idílio proposto pelo título aqui da 4ª parte da história de Os Miseráveis. Então, na verdade, de tempos em tempos, tanto Jean Valjean como Cosette mudavam de endereço, mas oficialmente eles tinham um certo endereço, que foi até aquele que Marius conseguiu obter, né, quando ele seguiu os dois, depois que num certo dia eles saíram lá do parque, ele foi lá seguindo, achou, conversou com o porteiro e deu naquilo, né, quando Jean Valjean percebeu, se evadiu de lá. Agora, para fechar a questão aí da Eponine, sim, o Marius havia pedido para ela, né, conseguiu o endereço onde morava aquela tal moçoila que ele intitulou como Ursule, né, que é a Cosette, né. Sim, nesse capítulo aqui, Eponine o procura, aliás, se valendo de um personagem que eu não havia comentado lá em vídeos passados, que é o Sr. Mabeuf, que é um amigo lá do Marius, um senhor que tem um certo estudo em botânica, que tinha, né, como subsistência, né, aquele livro que ele editou a respeito da flora, e tinha até clientes, e todo dia ele vendia cerca de 3 ou 4 exemplares, ou seja, ele tinha um grande sustento, mas com aquela confusão ali dos conflitos internos da França, tudo foi à míngua e ele acabou ficando também miserável. Então ele retornou, foi através do Sr. Mabeuf que a Eponine encontrou de novo Marius. E quando ela volta a encontrar justamente o jovem, ela diz, não, eu tenho o endereço lá da moçoila que você ficou interessado. Curioso também que se encerra esse capítulo quando Marius vai dar um dinheirinho para ela, aquela coisa, né, meio forçadamente ajudar a pobre, né, mas na verdade é aquela extorsão, né, dos Thénardier, né, só que ela diz justamente ali no finalzinho do parágrafo, né, não, eu não estou interessado no seu dinheiro. Fica um grande gancho para a continuação ali das páginas.
que é que ela quer então, se ela não quer o dinheiro dele? Coisa comum para os ternadias. Será que ela também está interessada em Marius? Afinal de contas, Marius é um sujeito bonito. Eponine é bonito também, só que ela está totalmente prejudicada pela miséria, né? Coisa que já aconteceu, por exemplo, com a Fantine, né? Claro que não chega aos pés. A Fantine foi no fundo do poço mesmo, né? Ela ficou horrorosa. Acho que a Eponine ainda está só maltratada. Mas de qualquer forma, há uma possibilidade no futuro da gente ter alguma coisinha ali entre Eponine, Marius. Vai ficar interessante. Como também vai ficar interessante daqui a pouco quando chegar na parte de Cosette, né? Mas antes disso, eu preciso dizer que também a gente tem um retorno da história, a gente vê a visão de Cosette naquela troca de olhares entre ela e Marius lá no parque. E temos então um certo detalhamento daquele momento, né, onde lá no parque, que Marius ia atrás para ficar de butuca nela, que havia sim uma troca de olhares entre os dois, mas cada um deles negava o fato. Sim, é muito curioso. Ou seja, a gente pensava que era apenas Marius que estava caidaço de paixão por Cosette, né? E ela talvez nem percebendo a existência dele. O Jean Valjean percebia que ele estava rondando ali, né? Que nem um urubu. Mas a Cosette, descrito anteriormente pelo narrador, não. Mas na verdade sim, ela já sabia dele desde a época que ela ainda era feia. Lembram, né? Quando ela teve aquele amadurecimento repentino da adolescência, né? Saindo da meninice, entrando na adolescência, ela virou uma mulher bonita. Justamente antes, quando ainda estava feia, ela já estava de olho nele, que era justamente na época quando o Marius olhava para ela e percebia ela feia, não dava bandeira nenhuma para ela. Ou seja, a paixão de Cosette por ele começou até antes, coisa também bem curiosa. Só que aí, quando a gente vai percebendo e lendo o restante dos capítulos, a gente percebe que todo esse texto aqui acabou virando aquela coisa da paixão de ambos os lados. E o texto então ficou meloso. Lembra que eu também tinha comentado em vídeo passado a minha questão, como seria tratado a personagem Cosette quando ela ficasse então mais velha, né? Porque antes a gente só tinha ela como uma criancinha pequena. Lembra quando eu defini, né, que para as histórias focadas nos momentos focados em Jean Valjean é sempre de pura ação, como no finalzinho da terceira parte, que foi sensacional, né? E quando era com Fantine, era uma coisa muito emotiva, bem feminina mesmo. E eu ficava curioso, como é que vai ser o tratamento para essa personagem que sim, parece importante, Cosette. O que aconteceu é que ela acabou ficando uma coisa muito parecida com o que Marius já era. A gente já tinha visto ele só lá caidaço de paixão e ela também a mesmíssima coisa. Ficou uma coisa então juntando tudo, né? Uma coisa completamente melada. Aí, digamos que mais ao gosto feminino mesmo. Para mim, claro que não funcionou. Ou seja, se eu já estava entediado com a parte histórica lá, imposta pelo narrador de Os Miseráveis, quando entra a parte romântica aqui dos pombinhos da vez, aí eu fiquei mais decepcionado ainda. Por isso que demorou para sair esse vídeo, porque realmente não dá para ficar empolgado com essas páginas. Chato de um lado, chato também do outro lado. E sim, aquele suspense que foi dado lá quando Eponine disse, né, que não queria o dinheiro dele, estava querendo outra coisa, bom, isso ainda não foi revelado aqui nesse primeiro lote de capítulos. Mas uma coisa curiosa, quando Cosette já estava perdidamente apaixonada pelo Marius, porque depois que teve aquele incidente lá na Espelunca, obviamente que ela nunca mais viu o jovem. Aliás, ele é muito mais velho do que ela, né? Na casa dos seus 25 anos, ela está nos 16. Mas de qualquer forma, passou-se um ano praticamente e eles não se viam mais lá no parque. E de repente ele retorna de uma maneira muito esquisita, né? Meio furtivamente. E num certo momento eu fiquei com a sensação de quem estava invadindo lá a casa de Cosette e Jean Valjean, na verdade seria o inspetor Javert. Mas é claro, né? Victor Hugo quis enganar a gente com aquele tal chapeuzinho redondo, né? Certo. A gente caiu, né? Ou não caiu, né? Bom, de qualquer forma, não importa. Sim, aconteceu isso. Na verdade, era o próprio Marius, ele deixa uma carta lá, que se entrega totalmente. Aliás, é um capítulo inteiro dedicado à carta que ele deixa, escrito para ela, já que ele não tem coragem de falar em palavras sobre o seu amor para com ela, né? E claro que é um capítulo totalmente chato, uma carta melosa. Oh, meu Deus do céu, isso cansa. No fim daquilo, depois de ter lido, claro que eu esqueci imediatamente, e só me lembrei do Carlos Drummond de Andrade com aquela
boa frase que ele tem, né, de um dos seus poemas, né? Todas as cartas de amor são estúpidas, afinal de contas não seriam estúpidas se não fossem cartas de amor. E daí é a única coisa que salva daquilo, ou seja, nem é do próprio Victor Hugo. Mas o que importa é que sim, os pombinhos se uniram. Oh, que felicidade! E acaba assim esse primeiro lote de capítulos. Antes, claro, é preciso dizer que olha só quem apareceu, um outro personagem que andava sumido, que é justamente o primo do Marius, o Theodule. Lembram dele? O oficial lanceiro do exército, meio atrapalhado, né? Tido como um cara meio lerdo, né? Ele estava rondando, não é que ele estava rondando, ele tem o costume de passar ali na frente da casa de Cosette. E ela até definiu ali uma palavra, um pensamento, né? Como um sujeito feio. Mas também a gente pode antever que isso vai se formar então um triângulo amoroso entre Cosette, Marius e Theodule. Pior, vai formar um quadrado amoroso, né? Porque podemos colocar Eponine aí no meio, com certeza. E minhas apostas, então, para as próximas páginas aqui de Os Miseráveis, sem dúvida alguma. Ah, e antes de terminar, sim, ainda daquele personagem que retornou, o Mabeuf, o Sr. Mabeuf, apareceu também de novo aquele garotinho, que é tido apenas como Gavroche, que é filho, né, do Thénardier, irmão de Eponine. Ele deu uma ajudadinha lá ao Sr. Mabeuf, que está quase na miséria também, e ele meio que foi tentar roubar alguém, que não é definido exatamente quem é, mas é um homem forte, e depois o próprio narrador diz, ah, vocês devem saber quem é que esse cara aqui, que o garoto está tentando pegar a bolsa, né? O próprio homem, né, não nominado, ah, você está querendo isso, né? Então leva minha bolsa aí. Ele acaba entregando a bolsa, assim, de uma maneira bem anônima para o Sr. Mabeuf, e ajuda ele com uma certa quantia para não morrer de fome durante os próximos dias, pelo menos. Enfim, eu acho que é isso que tinha aqui em todo esse primeiro lote de capítulos da quarta parte. Agora, só resta esperar o próximo domingão, onde a gente vai continuar exatamente com os livros de 6 até o 8. É bastante coisa. E espero que seja um pouquinho melhor, não seja entediante, que não tenha nada de história da França, que eu já estou de saco cheio. Eu leio sem prestar atenção, esqueço completamente, e quando eu quero até me lembrar de alguma coisa lá da história do país, eu faço pesquisa na internet, eu não leio as páginas de Os Miseráveis. Porque, de novo, eu tenho certeza, ele não se conecta de maneira exata, precisa com os protagonistas aqui dessa história. Pode ser, como eu disse, aqui no futuro, sim, vai acontecer um certo entrelaçamento maior, porque a Revolução Francesa, a nova, mais uma, e conectada com a Guerra Civil, vai acontecer logo logo aqui. E os personagens que eu me lembre vão participar dela. Mas dá-lhe encheção de linguiça, com certeza. Enfim, até o próximo domingão. Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado outros vídeos de leitura comentada aqui no Montado de Livros. E tchau!